Voltamos com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre a reforma da Previdência com enfoque no auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria por invalidez. E para isso nós convidamos o advogado Dr. Rafael Cimino Moreira Mota, que é pós-graduado pela Universidade Gama Filho, professor de Direito Previdenciário na Unipac Barbacena e advogado nas comarcas de São João del Rei, Barroso, Barbacena e Carandaí. Doutor Rafael, nós temos aqui perguntas dos telespectadores que não param de chegar. Que bom. Né? O Luiz, do Senhor dos Montes, ele quer saber o seguinte: 23 anos ele pagou normalmente a Previdência. Nos últimos 3 anos ele pagou somente uma mensalidade por ano. E no último ano ele não pagou. Ele pode voltar a pagar e depois se aposentar? Bom, a primeira questão é a seguinte. Durante 23 anos ele pagou regularmente, nos 4 últimos anos ele pagou uma parcela por ano. Nesses 3 anos aí ele não perdeu a qualidade de segurado. Porém, se no último ano ele não pagou, ele perdeu a qualidade de segurado hoje. A questão é a seguinte: na legislação atual existe a aposentadoria por idade, que ampararia pessoas que têm que ter 15 anos de contribuição, porém podem ter a idade de 65 anos para homem e 60 para mulher. Se ele tiver nessa idade de 65 anos ou mais, ele sim pode simplesmente fazer a sua nova filiação ao sistema, né, e pedir a sua aposentadoria por idade. É possível sim. Uhum. Bom, a Eliana das Fábricas, ela quer saber o seguinte, que ela recebe pensão do marido e quer saber se ela pode continuar a pagar a Previdência para se aposentar e ficar recebendo a pensão e a aposentadoria. Olha, hoje é possível você receber a pensão e a aposentadoria concomitantemente, não há nenhum tipo de problema. Uhum. Está no campo dos debates ainda a reforma da Previdência quanto a essa questão da pensão por morte e no texto da reforma está sim sendo discutido a questão da pessoa ter que escolher entre um ou outro, certo? Mas enquanto estamos no campo dos debates, eu acho que é complicado a gente falar para a pessoa não continuar a contribuir, né? Então eu aconselho, na verdade, que ela continue fazendo suas contribuições e depois que vier a reforma, se isso se tornar definitivo, ela acessa, infelizmente, né? Ou então vai analisar qual vai ser mais vantajoso, a pensão ou a própria aposentadoria, né? Ela vai ter que escolher uma ou outra, mas eu aconselho sim ela continuar contribuindo por hora. Bom, voltando à nossa pauta aqui, estávamos falando sobre as perícias, né? As alterações que essa medida provisória e com a aprovação em lei que ela trouxe. E o que acontece se o segurado ele faltar nessa perícia de revisão? Bom, o segurado ele vai receber uma carta, né, do INSS convocando ele para participar dessa perícia de revisão. Vale comentar que já foram enviadas mais de 320 mil cartas no Brasil com convocação de segurados. Uhum. Até agora, já houve a análise e o cancelamento de mais de 130 mil benefícios. Esses 130 mil benefícios correspondem a, na verdade, 80% do volume de pessoas que foram analisadas. Então, assim, muitos benefícios já foram cortados. Mas aí, se o segurado não comparecer à perícia, se não comparecer à perícia, o benefício dele vai ser suspenso. E depois da suspensão, passados 30 dias, o resultado é justamente o cancelamento. Ou seja, ele vai engordar esse volume de 130 mil cancelamentos que já existiram desde o início do pente fino. Uhum. E o que acontece se a perícia resultar no cancelamento do benefício? O que deve fazer? Bom, o cancelamento do benefício vai dar para o segurado a possibilidade dele recorrer ao Conselho de Recurso da Seguridade Social, o CRSS, certo? Esse recurso ainda é no âmbito administrativo. E o texto da Lei 13.457 traz um dispositivo interessante no sentido de que o segurado ele pode pedir uma nova perícia com um médico diferente do que indeferiu o benefício dele. Então, ele tem uma segunda chance ainda administrativamente. Mas se depois dessa segunda chance o benefício ainda assim for indeferido, confirmou-se o cancelamento, a pessoa pode ir para a esfera judicial. Aí ela contrata um advogado da confiança dela, que vai, obviamente, indicar uma perícia judicial, e aí ela vai ter, na verdade, uma terceira chance. Mas o que eu tenho visto nas respostas, nas comunicações de decisão do INSS, não sei se já aconteceu isso com o doutor, é que eles não estão indeferindo o benefício. Eles colocam que o benefício foi deferido até aquela data, né? E ficam omissos com relação
posteriormente. É o que a gente chama, na verdade, de alta programada. Isso acontece muito com o auxílio-doença. Né? No auxílio-doença, o médico perito, quando recebe o segurado para fazer a análise na perícia, ele já fala, olha, eu vou te deferir o benefício da data tal até a data tal. Colocou uma data limite. Só que, se passar essa data limite e o segurado não se manifestar, pedindo a prorrogação do benefício, o benefício vai ser suspenso. Por quê? Porque automaticamente já tem a previsão do cancelamento naquela data X. Então é necessário que 15 dias antes daquela data programada, o segurado telefone para o 135, que é o número do INSS, ou então vá a uma agência e peça o agendamento da prorrogação do seu benefício. Ou seja, peça uma nova perícia para tentar esticar mais um pouquinho isso aí. Mas no caso, por exemplo, de um auxílio-doença que foi deferido judicialmente e a pessoa é convocada pelo INSS para fazer a revisão. Sim. Aí no dia da perícia, depois da perícia realizada, ele recebe essa comunicação de decisão dizendo que foi verificado que até aquela data que foi realizada a perícia, ele preenchia os requisitos da incapacidade. Só isso, e não se manifesta com relação posteriormente àquela data, se ele teria direito ao benefício ou se a incapacidade permaneceria. Olha, isso nunca aconteceu comigo, vou ser sincero. Mas, se acontece caso dessa natureza, eu honestamente entendo que é uma nulidade. Porque todo ato administrativo, e a concessão ou o indeferimento do benefício é um ato administrativo, ele tem que estar com o mínimo de fundamentos, com o mínimo de elementos para poder dar para o segurado a oportunidade de se defender, de buscar o seu direito. 2 casos meus aqui em São João del Rei. Então, mandado de segurança deles. Com certeza, casos. isso aí é uma infração gravíssima à lei do processo administrativo. Eles né, estão que é a lei em grau de 9784. recurso administrativo e agora estamos aguardando a decisão, mas é o que está acontecendo aqui. Não, isso aí com certeza é uma ilegalidade. É uma ofensa à lei 9784. É, omissão, foram omissos. Eu falo isso, inclusive, no meu recurso. Né? Bom, voltando aqui à nossa pauta, né? Todos os aposentados por invalidez, independente de idade, eles são obrigados a comparecer às perícias de revisão? Olha, como a gente falou, foram 320 mil cartas já enviadas pelo INSS para os segurados. Mas não é para todos os aposentados por invalidez ou todos que estão com auxílio-doença. Há um limite etário. O limite etário é de 60 anos. Aquele que está aposentado por invalidez com mais de 60 anos, ele não é obrigado a comparecer. Ele não precisa de comparecer à perícia de revisão. E aquela pessoa que está afastada há mais de 15 anos, somando aí auxílio-doença com aposentadoria por invalidez, você somando todo o interregno dá mais de 15 anos, e se essa pessoa tiver mais de 55 anos, ela automaticamente também está dispensada. Tá? Só nesses 2 casos em que há, então, a dispensa das perícias de revisão. O resto, todos os outros estão aí obrigados a comparecer. Então, são requisitos cumulativos, mais de 55? 55 e 15 anos de afastamento. São tá? cumulativos ou os 60 requisitos? anos, sim, os 2 juntos. São tá. 2 requisitos, então, mais de 60 anos de idade ou mais de 55 anos de idade e mais de 15 anos de afastamento. Ah, sim. Bom, e quanto ao governo federal, voltando aqui, quanto o governo federal estima economizar com as perícias de revisão neste novo pente fino? Olha, a gente chegou a falar anteriormente, eu bato de novo nessa tecla, o governo federal está classificando o segurado, o ser humano, aí como gasto, colocando como gasto público. E, infelizmente, a gente não concorda com esse tipo de postura, né, mas o governo está com a intenção de economizar aí 2 bilhões de reais com essas perícias, com o cancelamento desses benefícios. Só que, como eu disse anteriormente, são mais de 130 mil cancelamentos. Isso não quer dizer que tem 130 mil pessoas que, na verdade, estão aptas a trabalhar e estão aí precisando de voltar ao mercado de trabalho. Ao contrário. Você mesmo acabou de falar de 2 pessoas aí que chegaram a te procurar. Então, na verdade, nós temos aí, dentro desses 130 mil pessoas, uma grande gama de pessoas que merecem e precisam de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez e que, infelizmente e ilegalmente foram cancelados, né? Injustamente foram cancelados, melhor dizendo. Então, automaticamente, isso está gerando uma enxurrada de ações na Justiça Federal. Inclusive, aqui em São João del Rei, a nossa demanda chegou a crescer por conta disso. Né? Mas eu acho que classificar, né, o ser humano como o segurado brasileiro, que é o maior patrimônio desse país, na verdade, como gasto, eu acho que é uma distorção da política do governo, infelizmente. Né?
Bom, nós estamos aqui recebendo as últimas perguntas dos telespectadores. A Gorete do Matozinhos, ela quer saber o seguinte, que ela trabalhou 22 anos em uma empresa e que agora ela vai começar a pagar a previdência como autônoma. O que ela deve fazer? Bom, se a pessoa foi demitida, né, e vai retomar as contribuições agora por conta própria, ela tem que analisar duas coisas. Se ela estiver recebendo o seguro-desemprego, ela não pode fazer contribuição como autônomo. Porque o autônomo, por exemplo, nós como advogados somos autônomos. Nós estamos trabalhando e recebendo remuneração por isso. O seguro-desemprego é pelo desemprego. Então, há um contrassenso. Tá? Então, se a pessoa está recebendo o seguro-desemprego e está de fato desempregada, obviamente, ela vai contribuir como facultativo. Tem um código específico para isso no carnê. Né? E a pessoa que vai contribuir como autônoma, que de fato arrumou uma outra ocupação, como nós advogados, né, nessa categoria de trabalhadores autônomos, ela vai também contribuir com um código específico e vai iniciar as contribuições. É só usar o mesmo PIS que a pessoa já tinha anteriormente, né? No carnezinho já tem qual código que a pessoa deve utilizar, na contracapa do carnê tem, é só copiar e fazer o pagamento da contribuição mensalmente. O Márcio do Centro, ele está dizendo que pagou 25 anos de previdência e não tem idade para aposentar. Como que fica a situação dele? Olha, com relação à reforma da Previdência, provavelmente, né, que é o enfoque da pergunta dele, está sendo debatido aí uma regra de transição, que seria, na verdade, um entreposto entre a nova regra de fato e a regra que hoje nós convivemos. Né? Ele fatalmente vai entrar nessa regra de transição, de modo, então, que ele vai ter que completar os 35 anos de contribuição para a aposentadoria, né? E vai poder se aposentar, porém, com um valor um pouco mais baixo, né, de aposentadoria, um pouco aquém do que ele talvez estimaria receber com a legislação atual. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, doutor Rafael, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o evento que você, né, vai apresentar em Barbacena, no dia 17 de agosto, né, falando justamente sobre esse tema e sobre também a reforma trabalhista, junto com o doutor Felipe, né? Isso. Que inclusive será o nosso convidado do próximo programa, também falando sobre a reforma trabalhista. Né? Fica aqui o seu espaço agora para o senhor falar um pouquinho sobre esse evento e divulgar aqui para os nossos telespectadores que queiram aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Obrigado. Dia 17 de agosto, eu, o doutor Felipe Nésio, que é meu sócio, doutor Alan da Costa Macedo, doutora Fernanda Campos, que são de Juiz de Fora, nós somos convidados a participar de um seminário promovido pelo CRC, pelo Conselho Regional de Contabilidade, pelo IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários de Belo Horizonte, que vai acontecer no auditório do IFET de Barbacena. E esse evento vai acontecer dia 17 de agosto, às 19 horas, melhor dizendo, 7 da noite. Nesse evento, nós quatro vamos expor alguns temas que estão diretamente envolvidos com essas mudanças sociais que o país está passando. A lei da terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência, essa medida provisória 767, questão de planejamento previdenciário. Né? Então, é uma palestra, na verdade, voltada para o público em geral. Né? O fato da gente estar falando aqui de talvez uns pontos específicos, as pessoas podem entender que é um evento voltado para o público jurídico. Não, muito pelo contrário. Na verdade, uma política que esses dois institutos, que o IEPREV e o CRC, estão adotando, de conscientização da população como um todo do que está acontecendo com ela mesma. Né? Então, a gente se sentiu muito honrado com o convite dessas instituições e a gente vai participar lá com muito prazer. A gente aguarda, né, a presença de todos. Né? Fica aqui o convite para todos os sanjoanenses e pessoal da região, Santa Cruz de Minas, Tiradentes, o pessoal que acompanha a TV aqui, poder participar lá com a gente vai ficar muito honrado. Muito obrigada. E agora você pode falar um pouquinho, né, sobre a sua conclusão, sobre esses pontos que nós falamos da reforma da Previdência. Bom, na verdade, como eu disse, a reforma está ainda no campo dos debates em alguns pontos, né, que é a reforma quanto à aposentadoria por idade, pensão por morte e afins, mas a gente já está vendo aí que algumas coisas já estão se solidificando quanto ao auxílio-doença, quanto à aposentadoria por invalidez e quanto ao salário-maternidade. Tudo isso por conta de um olhar do governo, né, classificando o brasileiro como gasto. Né? E sendo que, na verdade, o brasileiro é o maior patrimônio que o Brasil tem e ele não está sendo feito qualquer tipo de investimento, ele não está sendo incluído nos debates. Né? Então, fica aqui o nosso protesto por conta disso. Né? Mas não é por isso que nós vamos
parar de militar contra esse tipo de ação. Muito pelo contrário, isso serve, na verdade, de estímulo para a gente seguir com a nossa profissão. Com certeza. Muito obrigada, doutor Rafael. E fica aqui o espaço agora para você mandar seus abraços e beijos, né? A Grazi, que está aqui, esposa dele, aqui no estúdio junto conosco. Fica aqui o espaço para você. Pois é, para a Grazi em especial, né? O meu beijo, né? Muito obrigado por estar sempre me acompanhando. E o meu abraço para o pessoal que está nos acompanhando, que sempre está nos apoiando, em especial o pessoal de São João del Rei, Mariana, a Leda, Gorete, o Jordano, né, o Ferreira de Santa Cruz, a Leda de Santa Cruz também, né, o Dirley, a turma do Sindicato de Barroso, que nos recebe toda segunda-feira lá, muito obrigado. Né, e a nossa equipe de Barbacena, de Carandaí também, o pessoal que está sempre junto com a gente, né, e os nossos clientes e amigos, a gente agradece muito o apoio, né, e a confiança no nosso trabalho. Obrigado. Bom, e eu quero mandar aqui o meu abraço para a Ângela do Tijuca, que está sempre nos acompanhando. Um grande beijo, Ângela, minha mais assídua telespectadora. Quero também mandar um grande abraço para o Zé, né, o marido da Cleusa, minha amiga, que cuida de mim, do meu marido, do meu filho. Um grande beijo, Zé, você também é meu telespectador. Fico feliz que você me acompanhe, viu? Bom, e você que não viu, né, ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 11 da manhã e às sextas-feiras às 10 da noite. Na próxima quarta-feira nós temos um novo encontro. Muito obrigada pela sua audiência e participação e boa noite.